Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje a mais uma aula. Lembrando de nossas 3 primeiras aulas, o que é judaísmo, para que nós já peguemos aqui um gancho para entrarmos nesse tema polêmico que pouca gente fala. Porque é tão difícil se converter em países como Brasil, Argentina, né? Conheço bastante pessoas que buscam a conversão e que se decepcionam, muitas vezes por encontrarem uma dificuldade enorme, né? Por diversos rabinos não aceitarem conversões em países como o Brasil, e que encontram uma dificuldade enorme de ir para Israel para se converter. E primeiro nós precisamos entender, com base nas nossas primeiras aulas, o objetivo do judaísmo. O objetivo do judaísmo não é convencer o mundo sobre uma verdade, não é converter as pessoas, é a manutenção do povo judeu através da tradição judaica. Então, ambas as manutenções, né, a tradição judaica, na Torá escrita e oral, na interpretação dos sábios, que mantém o povo dentro das bases a qual Hashem determinou para que o povo de Israel andasse em santidade, certo? Então, a pessoa que não se converte ao judaísmo, né, mas é um tema muito falado, mas que segue, a pessoa das nações, certo? Não é a pessoa que vai para a sinagoga e ganha um título de Beneinou, isso não tem nada a ver. A pessoa das nações que segue mandamentos elementares, pessoa das nações, pessoa que está lá no catolicismo, pessoa que está lá no islamismo, mas que segue os mandamentos elementares da Torá, 7 mandamentos, essa pessoa, os sábios afirmam, tem lugar no Olam Rabá, né? São justos nas nações, dentro da cultura, são pessoas que guardaram um senso de ética, moral, aprovados pela Kadosh Baruch Hu para a humanidade. O povo de Israel foi eleito por Hashem para andar em santidade. Não foi eleito por Hashem para ser exclusivamente salvo. Não é isso que o povo de Israel foi designado, mas sim para ser uma luz para as nações, para que as nações também se inspirassem na tradição judaica, na Torá, no judaísmo, e que caminhassem, né, à sombra dessa luz aí que o judaísmo propõe, certo? Então, sabendo que o judaísmo não vai ter o propósito nem a obrigação de, embora a Torá permita a conversão, e portanto o judaísmo é proselitista nesse sentido, de dar espaço a conversos, né? E Baruch Hashem, muitas pessoas se convertem ao judaísmo, muitas pessoas se unem ao povo judeu, porque isso é se converter ao judaísmo, se unir a Am Israel, ao povo santo de Hashem, que caminha conforme a Torá. Então, da onde veio essa dificuldade tão grande que temos de se converter aqui no Brasil, na Argentina, etc, né? Essa questão veio de Buenos Aires no início do século XX. Eu vou aqui mostrar para vocês uma questão pouco falada aqui, uma takaná, né? Tá aqui, ó, nesse livro aqui, Ish Hassid Hayah, houve um homem piedoso, houve um homem, um Hassid, David Sultan Daba. A história do David Sultan Daba, um grande rabino, grão-rabino de Buenos Aires, oriundo de Alepo, na Síria, né, na comunidade síria, comunidade tão viva ainda nos seus costumes, que é a comunidade alepina. A decisão não veio do David Sultan Daba, mas sim de um primo dele, o Rav Shaul Sultan Daba. Então veja que o Rav Shaul Sultan Daba, fundador da congregação Sfaradi Yesod Hadat, em Buenos Aires, e era uma das pessoas mais importantes da época. Vou fazer uma leitura do trecho aqui, aonde a takaná
a decisão sobre a não conversão e o porquê dela também. Aparentemente, nos primeiros anos de exercício como grão-rabino da comunidade, o Raham, o Rav Shaul Sultan Dava, decidiu aceitar o enterro segundo as normas e a tradição judaica de uma mulher que havia sido convertida em outra Kehilá por alguma das autoridades que havia atuado na Argentina antes de sua chegada. De origem cristã, esta senhora havia optado pela religião judaica para poder assim concretizar seu matrimônio com um judeu. Porém, de nenhuma maneira esta foi uma conversão hipócrita, pois segundo parecia, desde seu casamento, o casal continuou mantendo uma vida correta e respeitosa das leis divinas. Logo após haver investigado o caso minuciosamente e verificado os mínimos detalhes do requerimento, ele percebeu que a mulher havia abraçado sua nova fé com sinceridade e fervor, cumprindo detalhadamente em sua vida as leis do Shabat e respeitando as obrigações em relação à pureza familiar. Considerando então que a conversão e a posterior união foram realizadas corretamente, o Raham Shaul outorgou a permissão para realizar o enterro daquela senhora de forma onde todas as leis judaicas fossem cumpridas com exatidão. Porém, ninguém suspeitava o que aconteceria brevemente. Após haver sido levado o corpo da senhora para ser lavado, anteriormente ao enterro, foi encontrado atado com firmeza em ambas as mãos um crucifixo. Os seus conhecidos argumentaram que certamente havia sido um de seus familiares cristão que havia posto a cruz neste lugar. Porém, como não puderam provar nada, um certo escândalo surgiu dentro dos que estavam a par dos fatos. Sentindo-se enganado e imaginando que se haviam profanadas as leis da Sagrada Torá, o Raham optou imediatamente tomar uma atitude em relação ao assunto para impedir que uma situação como esta se repetisse no país. Assim foi que no decorrer do ano de 1927 ele assinou a famosa Takaná, que impede conversões fora de Eretz Israel. Também foram fortemente sancionadas por decisão do Raham a circuncisão de filhos de matrimônios mistos e a celebração de casamentos onde não se respeitassem as normas de Kashrut. Este decreto foi apoiado por dois eminentes rabinos que confirmaram a sua validade, conseguindo assim que a decisão fora divulgada em todo o mundo, sendo adotada como lei inviolável por todas as comunidades sírias dispersas em toda a diáspora. Um dos que assinou foi o Rab Aaron Halevi Goldman, que havia chegado ao país em 1889, desempenhando-se desde este momento como guia espiritual da colônia Moisesville, de judeus Askenazim. Uma correspondência de mais ou menos 17 cartas que ambos Rabanim trocaram naquele momento demonstra a preocupação mútua e o desejo comum de solucionar este grave problema de acordo com Allahá. Por outro lado, o Rav Harashi, da comunidade alepina em Yerushalayim, Rav Yosef Yedid Halevi, também certificou a conveniência da decisão, marcando assim um precedente histórico na legislação judaica. No ano da Takaná, o Raham David Sultan cumpria severamente com sua ocupação de assistente do Rav Yedid no Beit Din de Shehunat Habukarim, e é possível que de alguma maneira também ele tivesse participado do assunto, mesmo que tenha nada mais emitido sua humilde, mas apropriada opinião. Um sólido decreto de não conversão se conseguiu proteger a continuidade do povo judeu. Este foi um elemento-chave para impedir que aqueles com objetivos incertos ou com enganosas intenções pudessem ser admitidos como integrantes do povo hebreu. Ao proclamar seu decreto, o Raham Shaul sabia que estava protegendo sua gente, como diz o próprio decreto, Ad Kol Yimei Olam, até o final dos dias. A relação entre o Raham, aí vai falar mais da relação entre eles em Buenos Aires, mas enfim, era isso aqui que eu queria mostrar bastante para vocês, para causar reflexão. Então, como eu disse, o judaísmo ele não tem o objetivo principal na sua atuação de fazer com que as pessoas se convertam. Mas o judaísmo tem um desafio muito grande em meio à diáspora de manter as pessoas, ou os judeus, dentro
da tradição judaica. Então são decisões baseadas nisso, nada tem a ver com preconceitos, com coisas do tipo. O povo judeu ele tem que se proteger a sua tradição, proteger o povo, né, de que isso tenha continuidade. Assim é o judaísmo ortodoxo, né? Então a pessoa que está tentando se converter, mas que não está conseguindo, claro que aqui no Brasil será muito difícil de uma pessoa em condições, uma classe média baixa, mais ou menos, ele consiga realmente ir para Israel. Se ele for solteiro, ainda ele pode se aventurar, tentar. Mas se ele é casado, tem filhos, isso fica muito pesado aqui para o brasileiro, o acesso a viagens internacionais. Nós sabemos aqui, pelas condições do povo, que não é uma coisa que as pessoas podem fazer constantemente, e que muitos, e a maioria da população aqui, sequer faz uma vez em sua vida. Então, muitas vezes você pode estar impedido de achar de fato uma conversão legítima à ortodoxia aqui no Brasil, porque muitos rabinos se baseiam nessa decisão que reverberou não só para a Argentina, mas principalmente aqui na América do Sul, e acham que o decreto do Rav Shaul seja conveniente realmente ser adotado para a proteção do povo judeu, como nós vimos aqui o rabino de Alepo também assim promulgou, e foi também aceito pelo rabino-chefe lá de Moisesville, lá também de Buenos Aires, mas o Askenazi, né? Então muitas autoridades vão se apoiar nisso para não assumirem a responsabilidade de converter uma pessoa, e que essa conversão seja ilegítima, que essa conversão não seja realmente como deve ser. Uma conversão de alma, de coração, uma conversão realmente ao povo judeu. O que eu já falei, que não é para o judeu necessariamente que a pessoa é ruim, que a pessoa que a Hashem não gosta dela, enfim, é apenas que ele não é judeu. Agora, se tua alma é judia, mas você não tem condição disso, né? Às vezes a pessoa está lá com até grupos de pessoas que não conseguiram ou que não viram oportunidade para se converter de fato. Mas o que te impede de viver Torá? O que te impede de estudar para moldar a tua alimentação para kashrut? O que te impede de se vestir com tzniut? O que te impede de ler a Torá todos os dias? O que te impede de rezar, de fazer o serviço, de ter um sidur, de buscar entendimento sobre as rezas? O que te impede de várias e várias outras coisas, né? Enfim, sem a conversão formal, de fato, você fica às margens da comunidade. Você não tem acesso ao empréstimo sem juros do Banco Safra? Sim, mas Hashem, que conhece o coração de todos, e que se você de fato tem uma alma judaica, e se você de fato tem amor a Hashem, e se você sente que o teu caminho é o caminho da Torá, repito, esse vídeo serve para você, não desanime, siga que Hashem há de enxertar você no povo de Israel.